jornalista de renome internacional. Realmente ele não é apenas conhecido do clube, mas ele é principalmente conhecido pelas suas colunas, que a gente lê quase diariamente em vários jornais. Estamos muito felizes de ter esse debate junto. Obrigado. Eu também, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite, agradecer a presença dos senhores e felicitar o Rabino Weitman por essa iniciativa, que, a meu ver, é um fórum que há muito a gente sentia a necessidade de ter um fórum tão democrático, tão aberto, para discutir um tema tão importante para a condução das nossas vidas, que é esse contato com o Rabino. E eu sei que o Rabino gosta exatamente de perguntas difíceis. As fáceis ele acha que é muito trivial responder, imagino eu, ele nunca me disse isso, mas eu suponho. E uma primeira pergunta aqui, Rabino, diz o seguinte: hoje se valoriza muito o prazer. Como a tradição encara o prazer no amor e no casamento? A tradição judaica dá bastante importância ao prazer. Eu diria até, começando já um pouco com a mística judaica, quando você configura as sefirot, as virtudes, as qualidades, os atributos de Deus, a gente diz que tem a sabedoria, os atributos intelectuais, emocionais. Acima deles, tem dois atributos que nós chamamos a coroa, que são o deleite, o prazer, e a vontade. E ambos estes não têm um órgão específico. Por exemplo, você enxerga com o olho, você anda com o pé, você escreve com a mão. E o intelecto está no cérebro. Agora, vontade e prazer são algo que não tem um órgão específico. E no judaísmo, o prazer no casamento é algo muito, muito importante. Não pode ser de nenhum jeito colocado de uma forma trivial. E é muito importante. Eu diria mais, se já que estamos falando, com certeza se refere também aos prazeres conjugais. Isto é uma das obrigações do casamento que consta claramente no contrato do casamento. No próprio contrato do casamento que os judeus fazem 3.000 anos, aliás, novidade, porque também poucos são os povos que têm uma tradição de contrato, que existe obrigação no casamento de cada um, não é somente exigir, mas também tem obrigações. Consta lá a respeito dos prazeres conjugais. Eu vejo aqui, Rabino, uma pergunta que provavelmente tem a ver com o que o senhor mencionou como os prazeres conjugais. A pessoa, a meu ver, está querendo abordar a fase pré-conjugal. A pergunta dela é a seguinte: o que um jovem casal de namorados pode fazer? O que não pode? A partir de que idade? Isso é uma pergunta muito boa. E não tem maior adepto do amor platônico que o judaísmo. O judaísmo acha que quando os jovens, ainda não casados, já têm um envolvimento físico, um envolvimento sexual, que seja automaticamente o julgamento para de ser um julgamento objetivo e passa a ser um julgamento subjetivo. A gente diz em francês, l'amour est aveugle, o amor é cego. E isso se refere principalmente ao amor físico. A partir do momento que há um envolvimento físico entre jovens, é difícil discernir, difícil observar qualidades e defeitos do cônjuge, do outro. Isso atrapalha, porque a vontade, a paixão física, que é importante que existe, e o prazer que acabamos de mencionar, acaba atrapalhando na forma de olhar o outro. E a gente se engana. Isto explica por que muitas vezes gente que convive já anos e anos, 2, 3, 5, 7 anos moram junto, quando acabam contratando um casamento, que isso significa responsabilidades também, deveres, não apenas a mesma cama, mas o mesmo teto, a mesma conta, vamos falar assim, e a partir desse momento a gente vê 1 mês, 2 meses e a coisa não funciona. Porque o envolvimento físico não é a realidade. O judaísmo acha que a parte física é muito importante e ninguém nega isto. Mas, como num jantar bom, a gente deixa a fruta para o final. A gente as coisas boas tem que deixar a hora certa. Tem uma hora para tudo. Uma criança não pode brincar de moto, porque chegando na idade certa da moto não vai ter mais interesse. Assim também o judaísmo diz
que não deve haver um envolvimento físico, mas pode haver um belo romance platônico que, sem dúvida, permitirá discernir as qualidades, os ideais em conjunto para poder ou não fazer uma vida matrimonial. Rabino, na sociedade que nós vivemos hoje há uma pressão muito grande da mídia, de valores culturais descritos como modernos, para que haja sexo antes do casamento. Como que as pessoas, então, devem viver nessa sociedade que tem essa pressão tão forte? E, só acrescentando, há uma pergunta que também vai nesse sentido. Eu gostaria de citar, de lê-la. Face às pressões erotizantes que permeiam nossa sociedade em geral, e sendo o jovem judeu suscetível a tais pressões, como reage a comunidade judaica se ocorrer relações sexuais antes do matrimônio, à luz do Tanar? Olha bem, à luz da lei pura judaica, se um jovem já manteve relações, ou uma jovem, antes do casamento, isto não invalida de nenhum jeito o fato de depois contratar um casamento judaico, autêntico, tradicional, religioso que seja. Mas, quando o judaísmo preconiza que haja um amor, como eu disse, platônico, um amor mais teórico, mais bonito, mais puro, e não físico, isto é para o bem deste casal. Isso não é apenas frente a Deus. O judaísmo é uma religião realista, ela não é uma religião utópica. É muito difícil quando alguém te dá uma tapa na cara você oferecer a outra face. É bonito nos livros, mas na prática não funciona, a gente sabe isso. O judaísmo pede apenas amar o seu próximo como a si mesmo. Só que o que acontece? É verdade que há uma pressão tremenda da sociedade. Realmente, eu até converso com jovens que muitas vezes me falam que eles sentem como se fosse um tipo de abuso. Frente aos amigos, quem realmente não fez aquilo e aquilo parece que já é maltratado, é mal visto. Mas, do outro lado, vamos lembrar uma corrente que está começando a ser cada vez mais forte nos Estados Unidos, principalmente, e está chegando aqui, que é a corrente de uma volta à virgindade. A gente encontra, e talvez que isto é uma reação ao AIDS, uma reação a toda a libertinagem, ou a liberdade sexual, como você quer chamar isso, dos anos 60 e 70, do Woodstock, etc. O que acontece, na verdade, hoje, eu não estou falando em círculos judaicos, estou falando em círculos não judaicos. Nos Estados Unidos existe uma volta a um certo puritanismo, a jovens manter sua virgindade, manter sua pureza, querendo fazer um casamento virgem. E, na verdade, não existe coisa mais bonita, sem dúvida nenhuma, que uma moça e um rapaz descobrir ambos juntos a vida sensual, a vida conjugal, a vida sexual. E não vou lhe esconder, eu já ouvi de muita gente não religiosa, mais uma vez, que me disse que as experiências anteriores atrapalham sua vida conjugal hoje. Começam as comparações, começa uma série de coisas que isto atrapalha. Uma esposa digna não é uma mulher de rua. E assim diante. Existe uma série de coisas que são muito importantes e, sem dúvida, hoje nós recomendamos a todos os jovens seguir este caminho do judaísmo que prega a felicidade e que não nega a relação sexual, só na hora certa, no momento certo, não como um certo ascetismo ou abstinência que existe em outras religiões. O judaísmo não está a favor da abstinência, não, mas tudo na hora certa. Ok. Desculpe, eu imagino aqui que a pessoa que enviou essa pergunta, Rabino, está preocupada em como atuar ou como educar seus filhos nesse contexto que nós descrevemos. A pessoa pergunta o seguinte: como encara a tradição ortodoxa a TV, que exibe diariamente a liberalização dos costumes em geral e do namoro e do casamento em particular? Negar a existência ou proibindo os filhos de assistirem não é uma solução? Qual então a solução correta? Eu diria que a televisão não apenas ela prega o namoro, a liberalização, como você disse. Eu acho que a televisão prega muitas outras coisas. Não existe novela sem adultério.
Não existe novela sem pulo de cerca, aqui e lá, e outras coisas. Hoje já tem uma série de coisas que a gente sabe que são extremamente nocivas. Realmente, eu não sei, você já me viajou muito mais que eu. Eu, pessoalmente, sou europeu e vivi nos Estados Unidos. Eu não me lembro realmente de uma exposição tão forte para crianças a distorções sexuais. Já não estou falando de namoro, mas adultério, homossexualismo, é uma série de coisas. Eu acho que a televisão é um objeto perigoso. A verdade, eu não estou me expressando bem. A televisão é um objeto neutro, que podia ser muito bem usado para ensinar uma série de coisas positivas. Infelizmente, não é o caso hoje em dia. Por isso, pais devem se cuidar realmente. A televisão em si não é nada errado. Depende do que você mostra. Pode ser uma televisão escolar, cultural, tem uma série de coisas, as notícias boas e assim diante. Mas é muito difícil como pais falar para uma criança, este programa você usa e você olha e este não. Isto é extremamente difícil. Você está exigindo de uma criança a nadar a contracorrente. É um pouco como mandar sua filha num acampamento onde meninos e meninas dormem na mesma tenda e quase na mesma cama e falar, olha minha filha, mas isso não pode. Não podemos pedir para realmente nadar tanto a contracorrente. Eu pessoalmente não tenho televisão na minha casa. E o senhor recomenda que as pessoas não tenham ou não? Eu recomendo um cuidado, cada um no seu nível, das suas formas, mas com certeza um cuidado, grande cuidado com isto, na tenra idade, com certeza. Grande cuidado, pode ser nocivo. Rabino, aqui várias perguntas. E nem entramos na violência que se mostra na televisão, nem tocamos este assunto. Várias perguntas mostram aqui a curiosidade das pessoas em relação às questões sexuais. Há duas perguntas que eu colocaria juntas porque elas se tangenciam. Se o prazer é essencial no matrimônio, podem ambos os cônjuges, naturalmente tanto o homem quanto a mulher, pedir o divórcio porque descobre que sua relação sexual não lhe dá prazer? Sim. De acordo com o direito talmúdico, que é um direito muito antigo e bem claro, ambos os cônjuges, sendo insatisfeitos na parte do relacionamento conjugal, pode ser uma boa razão para pedir um divórcio. Existe no Talmud enumerado razões de bom senso, razões que são motivos bons para divorciar, e isto é um deles. Sim, a resposta é positiva. E é uma curiosidade minha. Obviamente, primeiro vamos tratar e ajudar o casal. Obviamente, a gente no judaísmo não parte imediatamente para um divórcio. Mas chegando a essa situação limite do divórcio, como é que a religião encara o futuro da mulher que se divorciou? Que naturalmente já não é mais uma mulher virgem e talvez tenha... É uma mulher que é uma desquitada, uma divorciada, se chama em hebraico uma grusha, e ela poderá contratar um casamento de novo com qualquer homem judeu, a não ser que ele seja Kohen. O Kohen não pode casar com uma divorciada. Isto é uma das limitações do sacerdote, que não pode casar com uma divorciada. Mas se não pode ser que esta mulher não deu certo com este marido, e não se ajeitaram nem na vida conjugal, e com outro será perfeito. Não tem mancha nenhuma. Já tivemos grandes sábios que divorciaram, que recasaram, refizeram suas vidas. Isto existe. O divórcio é parte da realidade que existe no judaísmo. Como eu disse antes para você, Jaime, o judaísmo é muito realista. Outras religiões demorou para permitir o divórcio, e nem hoje ainda tolera isto como um mal. Não, o judaísmo existe o divórcio. É uma das 613 mitzvot, por incrível que pareça. Está escrito, se não deu certo o casamento, Vekatav lá, Sefer Ketut, ele escreverá para ela um gueto, um divórcio. Um dos nossos convidados, Rabino, insiste na pergunta: as experiências sexuais antes do casamento não serviriam para descobrir se o casamento dará certo? É um tema que o senhor já abordou, mas eu repito aqui. Não. Por que não? Por um motivo simples. O mais sábio dos homens se chamava o rei Salomão. Ele escreve Mayim Gnuvim Yimtaku. Águas roubadas sempre são doces. Enquanto que existe um relacionamento físico antes do casamento, por ser
algo que não é legalizado, ele tem sempre um gostinho doce. Não necessariamente que este gostinho doce vai permanecer pós-casamento. Entendeu? Isto, ao contrário, é muito importante antes do casamento checar se os ideais convergem ou divergem. Se as pessoas têm os mesmos objetivos na vida, os traços de caráter da pessoa, se uma pessoa bondosa, uma pessoa teimosa, se uma pessoa difícil de tratar, se ele é gostoso, se ele é meigo, se ele é carinhoso. E estas coisas dificilmente serão checadas se você está envolvido sexualmente. Voltando, Rabino, ainda a dúvidas de como lidar com as crianças. Qual é a idade certa, pergunta um dos nossos convidados, para falar sobre sexo com uma criança adolescente religiosa? Olha bem, é uma coisa interessantíssima. Com crianças religiosas, não tem uma idade especial para isso. Não é que se fala, olha, quando ele vai ter 14 anos e meio, daquela segunda-feira, ele vai ter uma aula de orientação sexual na escola da grande sexóloga Marta Suplicy. Não, nada disto. É uma coisa absolutamente natural. Como que fica? É simples. As crianças que estudam nas escolas religiosas, principalmente o Heider, Talmud Torah, Yeshiva, eles estudam todos os volumes do Talmud. E lá as coisas estão descritas, mas da forma mais explícita e clara. Ele vai aprendendo, assim como ele aprende as leis de Shabbat, ou as leis de Yom Kippur, o que o Cohen pode fazer, o que ele não pode fazer. Existe um momento que ele aprende as leis de casamento. E as coisas vão aparecendo. E o que se faz na primeira noite de casamento? E como que é a segunda? E o que tem isto? E o que uma ketubá? E o que o marido pode reclamar? E o que ele não pode reclamar? E como funciona? É uma forma muito natural, porque faz parte da vida natural. Quando você coloca todo o stress e toda a ênfase nisto, a pessoa, não, faz parte da vida. É a coisa mais normal do mundo. O sexo no judaísmo nunca foi condenado. A sociedade ocidental, vamos bem falar claro aqui, influenciada, eu diria, pela filosofia cristã, que o sexo é um pecado, é fruto do pecado, e que o máximo na sociedade é aquele que vive em abstinência, em lugares ermes e mosteiros, por esta culpa de ter realmente se afastado e se absteve tanto tempo do relacionamento, houve uma revolução sexual tremenda, e hoje fizeram disto uma coisa que foram outro extremo, sublimaram o sexo. O judaísmo nunca condenou, e por isso não precisa sublimar. No judaísmo é um ato muito elevado. Estar junto em intimidade com sua esposa, de acordo com os livros místicos, Deus, a divindade está presente. Uma coisa linda e bonita, e especial e pura. E não precisa uma aula especial para os filhos. Eles vão aprendendo pouco a pouco. Claro que uma mãe vai conversar com sua filha na hora da puberdade. E se ela tem dúvidas, a tirar as dúvidas, tem que ter um bom relacionamento com os filhos. Mas não tem uma idade específica para isso. Não acredito. Rabino, como o judaísmo encara a questão da contracepção? A contracepção no judaísmo, ela, mais uma vez, é encarada de uma forma com muito bom senso. Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui que talvez é muito importante. Todas as propagandas de planejamento familiar, desde aquelas que vendem pílulas anticoncepcionais até métodos mais drásticos, etc., eles esquecem de falar uma coisa que é muito importante. Você tem o livre-arbítrio de não ter filho. Mas isso não significa que você tem a escolha quando você quer de tê-los. Quer dizer, não é um planejamento total. E isto é uma propaganda enganosa. Um casal pode resolver realmente, nós não vamos ter filhos até 2002, quando o apartamento está pronto, os móveis chegaram, a vizinha não mais reclama e fizemos já algumas viagens que a gente já planejou. Ótimo, perfeito. Mas isto não significa que em janeiro de 2002, de repente, vai engravidar. O casal somente tem a opção de não querer um filho. Não necessariamente na hora que eles querem, eles vão ter. É por isto que esta palavra de planejamento familiar, ela engana muito.
Vamos se lembrar que para ter filhos precisa de uma ajuda celeste. Muitos casais saudáveis, ambos, não têm filhos, porque ainda não mereceram a bênção do terceiro sócio. Só que o que acontece? Recusar um filho é recusar um presente, não tem sentido. Alguém vai te dar um presente e você vai recusar? Chega alguém e fala, olha aqui, Jaime, a chave do Mercedes. Eu tenho certeza que você aceita, não tem motivo. Acontece o seguinte, um filho é muito mais que um Mercedes. Uma filha é um tesouro. O que acontece? O bom senso diz, obviamente, que se tem motivos de saúde envolvidos, se pode afetar a saúde da mãe, ou se ela teve problemas com filhos que não vão com saúde, ou está fraca, ou a saúde mental até não permite ter muitos filhos, neste caso poderá usar anticoncepcionais, com uma permissão de uma autoridade, obviamente, respeitada no assunto, desde o momento que sejam anticoncepcionais femininos, não masculinos. Os anticoncepcionais masculinos não são permitidos no judaísmo. Isso é muito importante saber, que faz uma diferença muito grande, obviamente, na hora da intimidade. Mas o bom senso diz, se o casal tem saúde, são jovens, tem possibilidade, graças a Deus, não pode recusar um presente. Rabino, 3 perguntas aqui, eu não vou lê-las porque senão a gente perderia muito tempo, mas elas todas tocam no mesmo tempo, que é a questão, no mesmo tema, melhor dizendo, que é a questão do homossexualismo. Como é que o judaísmo encara essa questão? O judaísmo encara o homossexualismo como um desvio. Não tem dúvida, é um desvio, mas é um desvio que o homem, com uma educação correta, poderá remediar e poderá subjugar esta tendência. O homem é capaz de controlar, se ele tem uma tendência homossexual, ele poderá se controlar. Prova disto é que a gente vê que a Torá coloca entre as relações ilícitas e proibidas, tanto como tem relações incestuosas com membros da mesma família, colocou o relacionamento homossexual entre 2 homens no meio desta lista de relações incestuosas. Assim como o homem que tem atração por uma relação incestuosa pode se controlar e no final ele é responsável pelos seus atos, assim também o homossexualismo. Obviamente, quando já virou um vício e a pessoa já caiu dentro desta dimensão, para sair disto vai precisar de uma ajuda profissional, vai precisar de muita coisa. Mas um desvio natural, esta tendência que algumas pessoas podem ter, eventualmente até de nascimento, como dizem alguns cientistas, é algo absolutamente controlável. E por isso faz parte das proibições cujas consequências o homem é responsável por ela. Mudando um pouco o tema, Rabino, há 2 perguntas que são as seguintes. Por que na sinagoga homens e mulheres ficam separados e na Rupá ficam juntos? A outra pergunta um pouco semelhante. Se o casamento e a família são tão importantes no judaísmo, por que separamos maridos e mulheres em momentos tão importantes como Rosh Hashanah, Yom Kippur e festas familiares? Eu já um pouco toquei esta semana passada, mas eu estou pronto a repetir algumas coisas que eventualmente tem pessoas novas que não estavam presentes. O ambiente familiar é extremamente importante. Estar sentado com seus filhos, com sua mulher, é algo capital no judaísmo. A diferença é que quando alguém vai para a sinagoga, ele vai para rezar. Ele vai para falar com Deus, ele não vai para falar com sua esposa. Só quando se trata de um momento de reza, de recolhimento, de higiene mental, espiritual, que o homem quer meditar, refletir, pensar, apagar, pedir perdão, louvar, agradecer. A Deus é uma relação vertical. No momento que tem uma relação vertical, não importa para mim quem é meu vizinho que senta do lado. Ao contrário, tem que ser alguém que não vai desviar minha atenção da minha reza, da minha oração. Quando terminou a reza de Yom Kippur, ou de Rosh Hashanah, na primeira noite, eu volto para casa, eu sento com a família, e vem vários casais, a gente sente junto, porque aqui é o ambiente familiar. Aqui está a festa, aqui está o social.
A sinagoga não é pelo social, a sinagoga é para falar com Deus. As pessoas misturam as coisas. Onde que há cerimônia judaica religiosa, tem que haver uma separação para homem rezar, para Deus rezar, cada no seu canto. Não é ambiente familiar, como eu disse a última vez. Imagina um solteiro chegar numa sinagoga que se reze família a família. Ele vai se sentir muito mal. Ou uma mulher que é viúva, ou um órfão. Ele chega numa sinagoga onde que reza por família se senta. Ele vai se sentir mal. Na sinagoga é o indivíduo que é importante. Ele com Deus, e não a família. Em casa, em festas, isto é o social. Por isto, numa chupá, na hora da chupá, não depois, mas na hora da chupá, é uma cerimônia religiosa. Estão sendo feitas bênçãos. A divindade está presente neste casamento. Tem que haver separação na hora da chupá. Depois, voltam para casa, vão se encontrar, as famílias, com o maior prazer. Vamos se lembrar bem a diferença entre um relacionamento vertical e horizontal. Existe, a gente pode falar uma palavra humorística, né? Todos acho que ninguém... Existe aquela piada daquela senhora que ficou numa sinagoga religiosa, todo Yom Kippur. Ela, com dificuldade, aguentou, no final ela fala para o Rabino, mas Rabino, estava muito bonito o serviço, está tudo em ordem, mas sabe uma coisa? Esta divisão, esta separação entre homens e mulheres em cima, mulher mais perto de Deus, aliás, e homens embaixo, isso não existe mais, hoje, século XX, o que é essa separação? Então, o Rabino que já viu, ele falou, olha, você tem razão, senhor, mas deixa eu explicar uma coisa. Yom Kippur, o pessoal vem uma vez por ano, e tem aquele discurso do Rabino, e no meu discurso muita gente dorme. Só ficar rezando junto, mas dormir junto não é bonito. Rabino, uma pergunta que eu acho muito pertinente, sobretudo para as pessoas que têm filhos na idade adolescente ou na fase jovem da vida adulta, a pergunta é a seguinte: o preservativo deve ou não ser dado aos filhos? Se não der, o risco é maior, não? Pergunta esse convidado. E aí, mais uma pergunta que talvez o senhor pudesse juntar para a mesma resposta. A pessoa pergunta o seguinte: será mesmo que o judaísmo é uma religião realista, negando o fluxo natural dos hormônios numa época em que as coisas, gravidez, relações sexuais, etc., ocorrem cada vez mais cedo? Não, são duas perguntas diferentes. A primeira pergunta era preservativo se deve ser olha bem. Exceto que o preservativo é proibido, como eu já disse antes, mesmo para um homem casado, em situações normais. Por quê? Porque ele interrompe o coito. Ele, na verdade, não permite, na verdade, a relação ser normal, praticamente. Há um derramamento de sêmen totalmente em vão que não vai ser absorvido pela esposa. Mas vamos falar do lado moral, não agora do lado judaico. Você quer ajudar seu filho, você quer que ele cresça como adulto, você quer que ele saiba realmente como se comportar numa sociedade como a nossa. O que você faz? Você vai dar para ele um preservativo. Não, totalmente errado. Um paliativo isto. Isto não é combater o mal. Dando preservativos, é como se faz o governo muitas vezes antes do carnaval, distribuindo eles na rua assim, abertamente, ou onde que seja no Nordeste. Isto não é a solução da AIDS, isto não é a solução de doenças, isto não é a forma de, na verdade, sair desta sociedade promíscua. Você quer educar seu filho, você ensina a ele uma vida saudável, você ensina a ele moralidade, você ensina a ele ética, você ensina a ele que não é qualquer pessoa que ele apenas conheceu que pode haver um relacionamento íntimo. Existe uma forma, na verdade, discreta. Intimidade é como a palavra diz, é intimidade, não é com qualquer um. Você ensina para ele que existem, na verdade, barreiras, tem que respeitar, na verdade, a individualidade do outro. Isto é moral. Dando preservativos, você espalha mais a promiscuidade. Não é a solução, de nenhum jeito. É uma solução portuguesa, talvez.
Como o judaísmo encara a masturbação masculina e feminina? Isto vou voltar à sua pergunta, muito interessante. Antes também, já falando de masturbação e falando de hormônios, o judaísmo está a favor do prazer para o casal, está a favor da naturalidade e por isto respeita os hormônios e respeita o lado natural do ser humano. O que significa isso? A natureza normal do ser humano é homem se relacionar com mulher e não duas pessoas do mesmo sexo. A natureza do ser humano é ter um relacionamento que não seja interrompido, que não haja barreiras, que não deve estressá-lo, que não deve estar nervoso a cada instante e a mulher mais ainda se ela engravidou ou não engravidou. O judaísmo está a favor de tudo que é natural. Dentro das leis judaicas, por exemplo, Jaime, não pode cruzar dois animais que são de uma espécie diferente. Proibido. Não pode cruzar duas frutas que são de uma espécie diferente. Pode comer uma nectarina, como falamos, mas não pode fazê-la. Uma mula, que é fruto de uma jumenta com burro, não poderia um judeu fazer este cruzamento, porque são duas espécies diferentes. E assim tudo que é antinatural. O que é uma masturbação? Isto, na verdade, é tentar procurar prazer sem, na verdade, estar numa relação marido-mulher. É antinatural. É contra a lógica e a natureza, como Deus criou as pessoas e como Deus criou o corpo humano, macho e fêmea, como deve se encaixar. Então, tudo que é antinatural não serve. E o interessante é que Deus embutiu uma regra dentro da natureza, que onde o homem atenta à natureza de uma forma muito forte, existe uma reação. Todos os cruzamentos, o que se chama de híbridos, desculpa meu português, são todos estéreis por natureza. Se você cruza duas espécies, pegamos a mula. A mula é um animal estéril. Não há possibilidade de procriar. Por quê? Porque você atentou à natureza que Deus criou. Você pegou duas espécies e colocou juntas. A mesma coisa em frutas, em biologia, em bioengineering, em todas eles. Se você coloca duas frutas, duas sementes juntas, o que vai sair é um híbrido. Mas é estéril, não procria mais. O judaísmo preconiza, fica no lado natural e normal, que flui naturalmente. Um relacionamento prazeroso, natural, sem ter que pensar, sem ter que interromper, sem pensar em todos os métodos que tem que parar. Deixa os hormônios normalmente funcionar. O Rabino queria fazer duas observações. Uma, que eu estou impressionado com o volume de perguntas que chega, que eu acho que é um sinal muito positivo. E fazer uma pergunta que tem a ver com um dos aspectos que o senhor levantou. Com métodos novos no tratamento de infertilidade, como o judaísmo vê? 1. Fertilização in vitro. 2. A doação de óvulos e sêmen para bancos de tecidos. Olha bem, realmente com a tecnologia moderna, hoje é muito mais fácil para casais engravidar quando o terceiro sócio quer. Semana passada, aliás, veio para o meu escritório uma senhora que fez não apenas uma ligadura de trompa, mas ela seccionou as trompas, totalmente com uma distância entre elas. Ela veio me avisar no meu consultório que ela está grávida. E o próprio médico falou que ele não. Quando Deus quer, não há possibilidade de cortar as coisas, a não ser que fazemos algo drástico contra a vontade dele. Mas, sem dúvida, o judaísmo está a favor que um casal tenha filhos. E tem que se esforçar a fazer tudo o que é possível. Obviamente, após ter tentado os métodos convencionais, poderá procurar os novos métodos. Uma fertilização in vitro não é proibida, desde o momento que o casal, obviamente, tentou naturalmente, tentou as coisas, primeiro se tenta naturalmente, depois se faz uma inseminação, existem várias etapas. Desde o momento que seja uma
fertilização homogênea. O que significa isto? Com o óvulo da esposa e com o sêmen do marido, não de doadores. O judaísmo permitirá isto, obviamente com o acompanhamento de uma autoridade rabínica competente para eventualmente evitar, muitas vezes hoje em dia a gente sabe que tem abuso nestes bancos de sêmen. Teve aquele caso nos Estados Unidos daquele dono do laboratório que engravidou com o próprio sêmen umas 60 mulheres, in vitro, a gente sabe isto, um processo grande que acontece nos Estados Unidos, mas não é proibido. Tem que ajudar o casal, auxiliá-lo a ter filhos. Agora, o judaísmo está a favor de você ter seus filhos, não filhos do vizinho. Por isto, de nenhum jeito poderá se emprestar sêmen de um banco, ou óvulos de um banco, apesar que óvulos ainda não se conserva para tanto tempo e assim diante, isto não. E também não doá-los, porque não é um ato moral. O sêmen, que é a fonte da procriação, a bênção divina, que eu diria de ser infinito. Não há nada de infinito mais que a procriação que permite geração após geração existir. Isto não pode ser emprestado para qualquer um, isto não é para ficar no banco. Ninguém coloca a sua mão, ou quando ele não precisa dela, dentro do banco. O que Deus deu para cada um de nós tem que ficar na sua integridade, como falamos semana passada, o respeito ao corpo humano. Aqui, Rabino, esse pequeno maço de perguntas traz o mesmo tema. A questão da relação entre um judeu ou uma judia e uma pessoa de uma outra religião. Qual é a sua posição sobre o tema? Só para exemplificar, uma pergunta diz o seguinte: a alma gêmea de um judeu pode ser de outra religião? Não. Impossível. Alma gêmea, como a palavra diz, é gêmeo. Você já viu gêmeos que não são da mesma mãe? Eu nunca. Gêmeos são da mesma mãe. A própria palavra diz que gêmeo tem que ser da mesma mãe. Sem desprezar ninguém, a alma gêmea de um não-judeu deve ser gêmea do não-judeu. O judeu tem que ser judeu. Obviamente que a conversão existe, nós não falamos isso, já falamos semana passada, é possível que uma pessoa nasce não-judeu e durante sua vida vai realmente fazer uma conversão sincera e ser judeu. Isto sim, isto é possível. Mas a alma gêmea tem que ser dentro do povo, não tem dúvida nenhuma. E a questão da conversão... O que o judaísmo acha do relacionamento do judeu e não-judeu, você me perguntou isso? Exato. Não o que eu acho, eu sou pouco, mas o que o judaísmo acha disto? O judaísmo diz bem claramente que precisa ver a continuidade do povo de Israel. Assim como tem uma mitzvah de crescer e multiplicar-se, que foi a primeira ordem que Deus deu para Adão, assim também dentro do povo de Israel, ninguém tem o direito de cortar este cordão umbilical, espiritual, esta corrente milenar de famílias judaicas, é ele de livre e espontânea vontade de resolver que ele quer gerar um filho não-judeu. Isto seria simplesmente cessionar uma corrente milenar. Cada um tem a obrigação de ver que os seus filhos sejam judeus. Se alguém casar com uma moça que é de um outro povo, que pode ser uma excelente pessoa, não estamos retirando absolutamente o mérito de ninguém. Mas espiritualmente há uma barreira, isto existe, existem barreiras de vez em quando físicas, e existem de vez em quando barreiras espirituais. E pode ser que duas pessoas de uma religião diferente se gostam. Eu não estou negando isto. Pode acontecer, mas gostar-se não significa casar. Casar é uma coisa e gostar-se é outra coisa. Por isso, se um judeu casar com uma não-judia, o filho será não-judeu. Ah, vocês vão me perguntar, mas se uma judia casar com um não-judeu, o filho será judeu? É verdade, mas as chances que a terceira geração seja não-judia são grandes, porque já que não houve um pai presente para ensinar o judaísmo, e já que na primeira geração houve um casamento misto, muita chance que seja na segunda também. Isso é um passo grande para a assimilação. E o judaísmo, como todas as grandes religiões, obviamente, lutam contra a assimilação e faz questão que realmente haja uma continuidade judaica garantida. Pode ficar mais no assunto. Claro. Quanto à adoção de crianças,
Pode-se adotar crianças judias ou não judias? Pode-se adotar crianças no judaísmo, não tem nada contra, e até eu diria, em muitos casos pode ser uma mitzvah, se você adotar um órfão na sua casa, educa ele, é uma coisa grande. Pode até adotar uma criança não judia, mas neste caso vai ter que fazer a conversão. Se não fez a conversão, vai continuar a ser um não judeu. Quer dizer, se alguém resolve adotar, mesmo que seja um nenê, uma criança não judia, precisa convertê-la. Não há idade para conversão. Pode fazer isso até com um nenê de tenra idade. Ele, com 13 anos, vai ter que reafirmar seu judaísmo como adulto, para demonstrar que ele quer continuar nesta filosofia de vida. Obviamente que quando se faz uma adoção, tem que se cuidar para não esconder a identidade verdadeira para a criança. Quando ele fica adulto, na idade certa, tem que revelar para ele que ele é uma criança adotada. É importante também. Rabino, duas perguntas similares. No Shabat pode-se ter relações sexuais? Pode, sem problema nenhum. A outra pergunta é até mais específica. O Shabat é um dia especial para o sexo? Olha bem, consta no Talmud mesmo que normalmente os sábios, aqueles grandes eruditos da Torá, que são pessoas que a semana inteira estudam, realmente reservam o Shabat, que é um dia de santidade, e isto demonstra mais uma vez o que falamos antes, que o judaísmo eleva o sexo. O judaísmo, quer dizer, em relação, existe interessante, eu diria um pouco, se podemos falar assim, nós tivemos os antigos gregos e romanos que simplesmente afundaram no sexo e na materialidade. Orgias e todo tipo de coisa que a gente ouviu falar. Veio a filosofia cristã que se absteve do sexo, um outro extremo. O judaísmo é a síntese entre esta antítese e tesis. A síntese do judaísmo é simplesmente sexo não é nada de errado. Vamos elevá-lo no seu patamar correto, da forma correta, com a pessoa correta, na hora certa, é uma coisa elevadíssima e puríssima. É por isso que muitos realmente escolhem o dia do Shabat para isso, mas não é uma obrigação apenas no Shabat. Qual é a posição do judaísmo, Rabino, a respeito das doações de órgãos? O judaísmo só permite doações de órgãos que vão ser usados na hora, que não afetam a saúde do doador e que também não leva a abreviar a vida do doador. Por exemplo, um transplante de fígado, se retira este fígado quando há uma morte clínica cerebral, mas o coração ainda funciona. E de acordo com o judaísmo, não houve morte ainda. Se não podemos abreviar a vida de um para prolongar a vida do outro, isso não é permitido. Mas um transplante de rim, por exemplo, que dá para fazer em vida, não há problema nenhum, uma grande mitzvah. Que mais? Aqui, Rabino, a pergunta sobre a questão da poligamia. Uma pessoa levanta o fato de que por que a poligamia, a prática antes permitida, foi proibida pelo judaísmo? A poligamia realmente era permitida antigamente no judaísmo. E a gente encontra que Jacob casou com 4 irmãs, 4 mulheres. É verdade. Nós encontramos que alguns tiveram mais que uma mulher. David teve várias esposas e assim diante. Mas, vamos lembrar uma coisa também importante, que mesmo quando a poligamia era permitida, eram poucos que casavam com várias esposas, porque a lei judaica exige que a mesma atenção seja dada para cada esposa. O mesmo moral, que não haja entre elas inimizades, invejas, uma série de coisas que podem acontecer, isto é muito, muito difícil. Realmente, se você olha os sábios do Talmud, toda a lista enorme dos Tanaim da Mishnah, praticamente a maioria, a grande maioria, tinha apenas uma esposa, não mais. No século XI, houve um grande sábio europeu, na Alemanha, Rabbi Gershom Meor HaGolah, que nós chamamos ele a luz da diáspora, de tão grande que ele era. Ele mesmo sofreu no seu casamento ele tinha 2 esposas, e ele, junto com seu tribunal rabínico, eles aboliram a poligamia. Vendo que a moral, não que o judaísmo mudou, o homem mudou. O homem não tem mais a mesma moralidade para ter 2 esposas. Pode ser que muda um dia, que volta a ser. Alguns até começaram mais cedo. Mas
A gente não sabe bem, mas uma coisa é certeza. Nunca houve no judaísmo uma mitzvah de casar com duas mulheres. Se havia esta mitzvah de casar com duas, não poderia ser abolida, porque nós não fazemos nenhuma mudança no judaísmo. O judaísmo permitia isto, era uma coisa permissiva. E Rabbi Gershom Meor Agolá, que viu que realmente que o povo judeu não tem mais esta possibilidade, não há moral mais para ter várias esposas e dar para elas de forma igual a mesma atenção, ele aboliu isso. E o judaísmo oriental aderiu isto neste último século, ultimamente. E realmente hoje não se pratica mais a poligamia ou a bigamia no judaísmo. Uma outra pergunta diz respeito, Rabino, como explicar para as crianças, ou de que maneira explicar o fato de a poligamia então ter sido aceita no passado? Qual seria a maneira mais fácil e simples de explicar isso para uma criança que tem contato por meio dos seus estudos na escola? Para as crianças tem que dizer o seguinte: quando havia uma época que tinha grandes tzadikim, homens justos, como Abraham, Isaac, Jacob, o rei Davi, o rei Salomão, o autor dos salmos, o autor dos provérbios, pessoas deste tamanho, que tinham realmente uma moralidade tão elevada, prova disto que eles são reverenciados por todos, não apenas por judeus, mas por toda a humanidade, eles podiam se permitir de ter várias esposas. Nós hoje, que vivemos numa sociedade onde tem miséria, tem injustiça, tem infelizmente muita gente que são desonestos, e a moral caiu, não podemos mais ter que uma esposa. É já difícil hoje educar crianças de uma mesma esposa. Por falar isso, uma criança entende isto. Quanto atenção que a mãe tem que dar para este filho, ou contar uma história cada noite. Imagina alguém que tem várias esposas, não dá mais se desdobrar desta forma, e uma criança vai entender isso. A criança sabe o que os nossos sábios dizem, que se os primeiros são como anjos, nós somos como homens. E se os primeiros são como homens, nós somos bem, bem mais baixo. Rabino, tema do aborto. Uma pergunta diz o seguinte: uma mulher grávida que descobre que seu bebê tem problemas mentais, ela pode fazer um aborto? Depende. Isto é muito relativo e por isto difícil responder genericamente a isto. Tem que analisar caso por caso. Se é uma encefalia, Deus nos livre, uma criança que nasce sem cérebro, e já se sabe isto no início da gravidez, tem autoridades rabínicas que permitem abortar. Se é um síndrome, hoje a gente sabe, pode viver com ele até 120 anos, por exemplo, o síndrome de Down, não permite abortar, entendeu? Porque a gente sabe que mesmo as crianças mongoloidas são crianças que têm um IQ, que têm uma série de qualidades elevadas e assim diante, e por isso, caso a caso, tem que ser analisado devagarzinho. Isso não é algo que pode dar regras gerais. Tem que absolutamente consultar uma autoridade rabínica competente. Rabino, existe mais de uma alma gêmea para cada pessoa? Pode existir, por exemplo, que uma pessoa tem que contratar um casamento com uma pessoa e depois com a segunda pessoa pode acontecer. Ou, ao mesmo tempo, na época que havia poligamia. Sim, são almas do mesmo tronco e pode haver várias almas-chave. É possível. Não é o comum, mas pode ser. E como sabemos quem é a nossa alma gêmea? Qual é a fórmula secreta? Normalmente, quando a pessoa achou alguém que se encaixa dentro dos requisitos da lei judaica e realmente analisou, como falamos antes, e resolveram casar com Chupá e Kiddushin, isso significa abaixo do palio, com a bênção rabínica, a bênção divina, normalmente esta pessoa é a alma gêmea. E mesmo que ocorre mais tarde, Deus nos livre. Eu estou falando aqui Deus nos livre porque afinal cada separação é algo triste. Os nossos sábios dizem que o próprio altar chora quando há um divórcio. Quando há mais tarde uma separação, isto não significa que o casamento estava errado, como muita gente pensa. Não, isso significa que o casamento era certo por um certo tempo. E tinha que nascer tal e tal criança. E estas almas tinham que vir ao mundo. Pode ser que Deus, por compaixão, pelo seu sofrimento que você acha que você está sofrendo, permite que haja o divórcio e não precisa. E pode ser que realmente há necessidade de uma segunda núpcias com outra pessoa.
Um dos convidados, Rabino, pergunta como o judaísmo encara uma relação entre um homem e uma mulher que tem uma grande diferença de idade entre eles. O judaísmo diz claramente que não deveria ter grandes diferenças de idades entre marido e esposa. Isto uma lei no Shulchan Aruch. Mas eu quero colocar aqui também uma ressalva. Isso depende muito dos costumes dos lugares. Houve lugar, hoje, por exemplo, realmente esta idade está se aproximando mais. E até encontramos de vez em quando que a esposa é um pouquinho mais velha que o marido, que isto não tem problema nenhum, de acordo com o judaísmo, se a diferença é pequena. Mas houve culturas, houve comunidades judaicas onde que isto virou costume, que há uma diferença de 15, 20, 17, 18 anos entre marido e esposa. Era uma coisa aceita e a educação levava a isso também, e neste caso era permitido. Tudo é relativo. O que se chama uma grande diferença? Algum pode falar 15 é pouca coisa. 30, sim. 15 não. Outro 15 é muito. 7 não. Isso é muito relativo, depende muito da educação e da comunidade. Voltando às questões das mudanças do mundo atual, Rabino, uma pergunta fala sobre clonagem. Certo. Qual é a opinião? Eu já toquei isto semana passada, ou faz 2 semanas. Eu acho que clonagem, pelo que eu entendo de clonagem, que eu entendo muito pouco, mas me parece que a técnica pode até ser permitida pelo judaísmo. Não é uma técnica que envolve, mas me parece mais uma vez que é um método antinatural, porque é uma reprodução sem relacionamento de macho e fêmea. Você parte a partir de uma célula, de um zigote que já está fecundado para reproduzir. Só você vai fazer uma reprodução sem que houve macho e fêmea. Isso me parece algo antinatural, como mencionei antes. Agora, na própria técnica, tem que estudá-la melhor. Qual é a leitura que o senhor faz do fenômeno da AIDS? O fenômeno da AIDS me parece uma reação não ao pecado. Pecado sempre teve. Mas uma reação quando você institucionaliza o pecado. Quando você legaliza ele totalmente. Olha, Sodoma e Gomorra não eram melhores que São Francisco. E os gregos e os romanos antigos aparentemente também tinham seus costumes e seus desvios sexuais. Mas se sabia que isto é uma exceção à sociedade. E se sabia que isto não é o normal. E se sabia que isto não é o legal. Quando uma sociedade chega não apenas a aprovar a exceção, a aprovar o homossexualismo ou 1000 outros desvios possíveis, mas cria isto, institucionaliza o mal. Virou normal, quer dizer, quem não é gay em São Francisco pode ser que ele tenha vergonha de pisar por lá, dando um exemplo, não sei. Claro que eu estou exagerando nas minhas palavras, mas quando se cria já sinagogas para pessoas deste tipo, aliás, eu não vejo por que eles não podem usar uma sinagoga normal. Está tudo aberto e Deus recebe bem cada ser humano dentro de uma casa de oração. Quando você vai legalizar isto, eu acho que houve uma reação muito forte da própria natureza. Um pouco como a mula que é estéril. Rabino, o que é um bom motivo para um casal se separar? Pessoalmente, eu acho que é difícil encontrar. São realmente casos muito extremos. Na maioria dos casos, começa por trivialidades, porque pequenas discussões em pequenos assuntos absolutamente pormenores e detalhes, coisas das mais triviais, e pode se alastrar a ficar uma grande briga. Normalmente, não deveria haver motivo para se separar. Porque uma separação é sempre algo doloroso, principalmente se o casal tem filhos, deixa certas marcas. Agora, o judaísmo é Deus, na sua visão grande, infinita e bondosa, ele diz que se tem realmente uma infelicidade grande, pode divorciar.
Um dos convidados pergunta como um solteiro em idade avançada lida com o sexo. Como com solteiro... Em idade avançada lida com o sexo. Eu imagino que a pessoa... Solteiro de idade avançada já é uma contradição in terminis no judaísmo. Porque no judaísmo a gente recomenda realmente isto, a pergunta é importante, casar mais cedo. Exatamente isto. Um jovem cresceu num ambiente mais puro, mais virgem, mais de amor platônico, mais idealista, vai procurar sua esposa numa idade mais cedo. A idade talmúdica era 18 anos. Hoje alguns continuam a fazer isso, outros fazem 20, 22. Não há motivo de estender a vida de solteiro até 40 anos, que ele experimentou todas as coisas possíveis do mundo e viajou por todos os continentes do universo. Por quê? Entendeu? Filhos e família tem que criar quando a pessoa é jovem, quando tem energia, quando tem paciência e também ter idade para apreciá-los e regozijar-se com eles. Por isso o judaísmo não deixaria um solteirão assim ficar numa idade avançada sozinho. Só a pergunta nem inicia, nem começa. Uma mulher que é violentada e engravida pode fazer o aborto? Tem certas autoridades rabínicas que permitem, dizendo que isto poderia afetar a saúde mental dela. Mais uma vez, é um caso a consultar. Mas existem opiniões que permitem. Uma pergunta, Rabino, que não tem muito a ver com os temas que a gente tem abordado, mas provavelmente o senhor abordou em outras sessões, se foi o caso nós passamos para outra. Mas a pessoa pergunta que valor tem os símbolos judaicos usados junto ao corpo? Por exemplo, Magen David. Junto ao corpo significa uma tatuagem ou... Vamos responder às... Olha bem, o judaísmo nunca foi de muito exibir. Nós somos um povo mais discreto e a gente não faz questão de ostentação, de exibição. Tem muitos pais que gostam de colocar uma Magen David, uma pequena mezuzá, um símbolo, uma menorá para seus filhos. Não tem nada de errado desde o momento que não haja um nome de Deus gravado lá, um pergaminho, porque neste caso não poderia entrar num banheiro, num lugar destes com palavras sagradas. Agora, tatuagem no próprio corpo é algo proibido. Uma tatuagem significa algo permanente e firme que fica. Escrever com uma caneta, obviamente isso não tem problema nenhum. Mas estamos falando, uma tatuagem é proibida no judaísmo. O que um casal de noivos deve fazer ou saber para saber que é hora de se casar? Quando os casais de noivos se conheceram e realmente realizaram, perceberam que eles têm ideais em comuns, que há amor entre eles, que há uma atração. O judaísmo não faz questão que alguém casa com outro sem o que se chama em hebraico Meshichat Halev. Precisa que o coração infla quando vê o outro. Precisa haver uma certa atração, sem dúvida. Quando ressente isto e são decididos, devem casar. Chegou, é um momento bom para casar. E normalmente a gente costuma dizer, Deus abençoa este casal para casar e dará as possibilidades também materiais para eles casar. Muita gente erra dizendo, bom, vou só casar quando realmente a conta em banco será cheia. E lá no exterior também. E a casa em Campos de São Paulo nem se fala, mas aquela de Campos do Guarujá será pronta. E eventualmente um apartamento em Miami. Depois do caso, não. O judaísmo diz casa, obviamente você tem que prover a parnassá, o sustento da família, se esforça, mas também os nossos livros dizem que junto com o casamento, Deus abre leques, portões maiores de sustento e de possibilidades. Várias pessoas perguntam onde elas podem ler nos escritos sagrados, na Torá ou em outros livros, menções e textos relativos a sexo, a amor, uma espécie de bibliografia que o senhor poderia recomendar. Em português, infelizmente, existe muito pouco a respeito, mas eu recomendaria 2 livros em português. Um que é o livro famoso
do Manis Friedman, o famoso rabino sociólogo, que se chama Será que Ninguém Mais Se Envergonha? Em inglês, Doesn't Anyone Blush Anymore? Que é um best-seller nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Eu recomendaria também Os Segredos da Feminilidade Judaica, da Tehila Abramov, com a Marta Tauger. O primeiro livro é da editora Mayanot, o segundo da editora Kolel Torah Temimah. São dois livros extraordinários que eu recomendo a ler. Em inglês existem coisas muito mais claras, muito mais óbvias, muito mais. Em português ainda não, mas pouco a pouco vai ter. Existem em inglês livros que realmente recomendam e descrevem realmente as leis rituais, conjugais, judaicos e assim diante. Uma pergunta que diz o seguinte, Rabino. Como faria uma pessoa aidética para ter relações sexuais com seu cônjuge se não pode usar camisinha? Isto é algo que tem que consultar. Pode entrar eventualmente nas exceções ou não. Isto é algo que tem que ser absolutamente. O bom senso vai prevalecer, mas nada neste sentido poderia ser feito sem consultar uma autoridade rabínica competente. E, obviamente, exceções à regra podem existir, mas nós estamos falando em termos genéricos. Uma outra situação particular. O homem pode fazer exame de fertilidade, já que para isso teria de haver uma espécie de masturbação? A gente está se referindo à ejaculação. Já que, aqui a pergunta é muito boa, já que realmente o judaísmo insiste neste primeiro mandamento de crescer e multiplicar-se, ele é tão importante. Por isto, a pessoa, para ter filhos, tem que de vez em quando ir até um pouco além da lei, pela lei judaica, se é necessário, obviamente, como eu disse antes, após ter feito todos os tratamentos convencionais. E realmente, se precisará fazer um teste de fertilidade, poderá eventualmente recorrer a um método para retirar o sêmen do corpo, um método que não é um método natural. Isto existem autoridades que permitem, porque neste caso, para ter filhos é necessário, num caso deste. O bom senso tem que sempre prevalecer, é muito importante também se apoiar em leis, em legisladores. Nós temos, obviamente, para isto, vários legisladores que são bem explícitos e que dizem que permitem a coisa. E, em geral, estou vendo das perguntas e das dúvidas que existem muitos preconceitos. E esses preconceitos têm que ser retirados. Existe principalmente a vida conjugal e talvez mais ainda a vida conjugal religiosa. Aquela história do lençol com buraco, com furo, assim diante, que observamos uma invenção total. Obviamente existem muitos preconceitos que o público desconhece da beleza do judaísmo. E por isso, com uma noite como esta, é importante, e mais uma vez queremos dar um parabéns ao José Luiz Goldfarb pela iniciativa, na verdade é dele. Você poderia exemplificar mais um preconceito que as pessoas, ou uma desinformação que as pessoas costumam ter em relação... Uma desinformação esta que eu mencionei, que obviamente no judaísmo não deve haver interferência nenhuma entre marido e mulher na hora da intimidade, ao contrário, quem olha bem nos livros profundos cabalísticos, dizem bem claramente que não deveria haver interferência nenhuma entre marido e mulher. E eu diria mais, se a gente pode falar desta forma, não sei se é bem assim, mas mais ou menos de acordo com o que os nossos livros dizem, um relacionamento íntimo com roupa é um tipo de prostituição, não é intimidade marido e mulher, não é amor. Infelizmente, existem muitos preconceitos neste sentido, principalmente quando a informação vem apenas de filmes e de revistas, que isto não é o amor verdadeiro, é apenas algo encenado, como a gente sabe. Isso não pode levar a nada. Quando um casal tem que se informar nestes lugares, tem que se nutrir destas coisas, não é um relacionamento amoroso, não é o que realmente o judaísmo sublima no amor tão bonito, na intimidade. E aprender de uma encenação nunca funciona. Existe outro preconceito grave, eu diria, Jaime. Muita gente pensa que o relacionamento no judaísmo é apenas para procriação. O que obviamente não é verdade. O judaísmo diz que o relacionamento marido-mulher faz parte da vida conjugal, das obrigações conjugais, da intimidade e do amor que tem entre eles.
sendo ele estéril ou ela estéril, tendo a possibilidade de engravidar ou não tendo, estando na menopausa, estando tinha 80 anos, 70 anos, não faz diferença nenhuma e a obrigação continua. Este é um grande preconceito que deve ser absolutamente erradicado. Ok, Rabino, eu imagino que nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo. Vamos mais um pouquinho? Não, termina tudo. Ok. 10 e 15, Vamos até as 10 e 15, excelente. Rabino, qual a relação entre o ato sexual e a evolução espiritual? Há algo da Kabbalah nesse sentido? Claro, em cada momento que haja um ato de intimidade, também espiritualmente se mexe algo. Assim diz os nossos sábios. Quer dizer, é algo tão forte que não é apenas aqui no mundo físico que se mexeu algo, mas espiritualmente também. Há uma conexão, nós não somos... Quando há um engravida, a gente sente realmente que de repente um outro ser vem a viver, uma nova alma vem ao mundo. Mas mesmo quando isso não ocorre, espiritualmente há uma ligação também, sem dúvida. Uma outra pergunta aqui, Rabino, diz respeito ao período menstrual. A pessoa pergunta se é errado haver algum tipo de contato físico no período menstrual. Qualquer contato namoroso, íntimo, carinhoso, no período menstrual é proibido no judaísmo. Não somente no período menstrual, como os 7 dias que seguem o término do fluxo. E isto para poder realmente melhorar o relacionamento depois. Uma das regras básicas das regras conjugais judaicas é realmente que não há relacionamento durante o período menstrual e os 7 dias depois. Depois ocorre a mikveh e pode ter intimidade à vontade. E por que isto? Isto porque espiritualmente, o que é a menstruação? Se a gente pode se expressar assim, a menstruação é um potencial de vida que não foi explorado. Se ele foi explorado, haveria gravidez. O fato de não haver gravidez, o fato de haver o fluxo, as regras, isto significa que o potencial de vida não foi explorado. Em outras palavras, tem uma ausência de vida. Onde que tem ausência de vida no judaísmo, é acompanhado de uma impureza espiritual. Ninguém me malinterpreta aqui, não é uma impureza física, estamos falando aqui algo totalmente espiritual. E por isto que precisa destes 7 dias de pureza para de novo iniciar a vida conjugal do casal. Isso é necessário. Rabino, eu fui à Bienal do Livro, imagino que muita gente tenha ido também, e viu o sucesso editorial de um livro chamado Sexo Kasher. A pergunta vem justamente ao encontro desse sucesso editorial. Existe sexo kasher? Como é? Ou isso não passa do título de um livro? E qual é a sua opinião sobre esse livro, se é que o senhor teve a oportunidade de vê-lo? Eu não li o livro, por isso não posso opinar, apesar que, de acordo com as críticas, eu discordo de alguns pontos que tem no livro. Pode ser alguns pontos convergem com minhas ideias, pode ser, mas alguns com certeza eu já vi que não correspondem com a opinião da Torá, do judaísmo. Agora, o título, eu acho que é um título muito comercial também, minha opinião. Sexo kasher, existe sexo permitido e sexo proibido, como a gente disse mesmo. Ele usou a palavra kasher, que é uma palavra muito em voga, sem dúvida nenhuma. Agora, como a gente falou, existe momento, mesmo com a própria esposa, existe o tempo correto, o timing. E se não está dentro do timing, se não está com a pessoa certa, na hora certa, não é kasher. Ok. Para um lar judaico, o que é mais importante, Rabino, na hora em que os filhos chegam? A mulher abrir mão da vida profissional para ficar full time com os filhos, dando atenção a eles, ou ajudar o marido financeiramente para poder dar as condições materiais necessárias para a criação das crianças? O justo equilíbrio entre os dois. Isto é a palavra certa. Este justo equilíbrio é realmente um desafio muito grande. Obviamente, é fácil dizer que a mulher tem que educar os filhos, ficar em casa, cuidar deles, recebê-los, acompanhar na escola, tudo isso. Mas se falta pão em casa, quem de nós poderá falar para esta esposa não ajudar o seu marido no sustento da casa? É muito difícil.
Só que o judaísmo tenta ensinar? Não tem proibição de uma mulher trabalhar. A minha própria esposa trabalha. Ela simplesmente, e assim fazem muitas esposas religiosas. Ela tem que tentar achar o equilíbrio, a forma correta de trabalhar sem que isto vai prejudicar a tarefa da mãe. Certo? Os horários, estar presente nas férias quando precisa, estar lá quando eles vão dormir na hora, ou preparar o jantar. Uma mulher ela não tem proibição nenhuma de trabalhar. Por que não? Mulheres têm um potencial extraordinário em várias coisas, elas têm que historizar isto. Mas isto não pode ser a custo da educação dos filhos, ou uma ausência do lar que possa deixar uma lacuna no seu relacionamento com seu marido. Mulheres de carreira, por exemplo, que nunca aparecem em casa. Isto não ajuda. Como lidar com um filho que se envolveu com álcool ou com drogas? Depende de que nível, depende de que nível. Se envolveu uma vez, duas vezes, poucas vezes, uma boa conversa com os pais, com os amigos, com os parentes poderá ser suficiente. Se trata de alguém que já está viciado, tem que apelar para profissionais. Não há vergonha de apelar para profissionais. Existem bons profissionais, existem pessoas que tratam disto. Obviamente que o judaísmo e a disciplina do judaísmo é algo recomendável. Alguém, por exemplo, que é religioso e que fuma. Mas quando chega a sexta-feira, ele para de fumar até sábado à noite, demonstra que ele tem uma certa disciplina. Prova que não é só sábado, que se de repente Yom Kippur na quarta, ele também vai parar de fumar. Só você está vendo que ele está disciplinado. Não tem dúvida que uma pessoa que teve uma educação muito liberal e caiu um pouco nas drogas, no fumo, no álcool, sem dúvida que a religião pode ajudar também. Rabino, algumas perguntas que eu vou tentar colocá-las numa mesma cesta. Ok. Que os temas são similares. É como o judaísmo encara outras práticas sexuais, como carícias preliminares, como outros tipos de atitude que não sejam exatamente o fato reprodutivo. O Talmud diz uma coisa muito interessante. O homem não deve ter intimidade com sua esposa sem ter preparado ela para isso, sem ter conversado, sem ter uma boa comunicação que pode envolver uma série de coisas antes. Não seria, isto é absolutamente uma falta de respeito, quem sabe, na verdade, a pessoa chegar e ir direto à intimidade. Por isso o Talmud, o bom senso, a sabedoria divina, sem dúvida recomenda que haja um preparo para ambos e, desde que não infringe as proibições mencionadas, não há problema nenhum. É possível encontrar duas almas gêmeas? E, nesse caso, como sabemos com qual delas devemos nos casar, se temos afinidade com as duas? Tem que rezar, pedir um sinal a Deus. E normalmente o caminho é que a gente sente mais afinidade afinal para um dos dois. Isto acontece, isto é o caminho natural. Quando ocorre o divórcio, quem deve se responsabilizar pela guarda dos filhos? Normalmente, em circunstâncias normais no judaísmo, a guarda dos filhos é com a mãe. A não ser que ela não tenha possibilidades mentais ou tempo, ou o que seja, neste caso poderia ser a guarda para o pai, mas normalmente uma criança, principalmente uma criança de tenra idade, precisa mais de sua mãe que de seu pai. Não tem dúvida nisto, isso é necessário, o calor de uma mãe é insubstituível. Rabino, qual é uma pergunta genérica e o senhor já respondeu em alguns aspectos, mas seja interessante voltar porque há muitas nesse sentido. Qual é o segredo para um bom casamento? Outra pergunta diz, o que fazer para manter um bom relacionamento após casar? Eu lhe diria 3 pequenas recomendações rápidas. Obviamente recomendações judaicas, que não são apenas minhas.
A primeira, o casamento, ele precisa ser revigorado. Ele precisa ser reenergetizado, não cair na monotonia. Isto é perigoso, isto pode acontecer, isto acontece na maioria dos casamentos. Uma das formas para fazer isto são as leis de pureza familiar. Quando uma mulher vai no mikve cada mês, ela volta para seu marido como se fosse uma noiva, com o mesmo excitement, com a mesma atração, com o mesmo interesse. Você pode imaginar alguém casado há 40 anos e ter o mesmo interesse, a mesma vontade? Isto é uma grande bênção. E o judaísmo dá isto através das leis de pureza familiar. 2, num casamento precisa de concessões, precisa abdicar de vontades próprias em prol do outro, senão não funciona. Tem que ir, cada um sair do seu lugar para ir ao encontro do outro. Não pode ser exigências para as suas vontades ser sempre respeitadas. Tem que abdicar concessões um ao outro, que é muito importante. E 3, eu diria, não cair no inimigo do casamento que se chama a ira, a raiva. A ira faz que a pessoa é alternada e atrapalha muito. Tem que tentar manter a calma, se reconciliar o mais rápido possível, não prolongar as brigas. Ira e raiva não é bom. É uma coisa ruim. A ira é o instrumento que a nossa mala inclinação, chama isso o Satã, se você quer, usa para atrapalhar o casamento. Tem que se cuidar muito com isso. Se você sente que você está raivoso ou que está nervoso, morde a língua, sai lá fora, dá um pequeno passeio antes de falar. Se ambos, homem e mulher, trazem a parnassá, o dinheiro, o sustento para casa, então por que não dividir as tarefas da casa e da educação dos filhos? Pode dividir as tarefas da casa, ninguém proíbe, isto é permitido, mas a natureza é que uma mulher tem mais sensibilidade para certas coisas e o homem para outras coisas. Isto é uma verdade. Poucos são os homens que levam seus filhos no primeiro dia do jardim de infância e ficam lá sentados com ele o dia inteiro. Poucos. É uma coisa, é um fato, não dá para mudar a realidade. Ainda sobre a realidade atual, um tema que eu imagino cada vez certa frequência, um dos convidados pergunta: minha filha quer se casar com um não-judeu. Devo então ser contra e perder a filha? Você não vai perder sua filha, você vai ganhar um neto. Você não vai, absolutamente não. Os pais têm o direito de opinar, ou pelo menos tentar sugerir. Isto não pela felicidade apenas de sua filha, pela felicidade deste também rapaz. Porque sua filha pode dar a este rapaz só 50% de felicidade. E este rapaz pode dar a sua filha 50% de felicidade. Eles merecem cada um ser felizes 100%. É por isso que você tem que intervir. Se você é um homem justo e acredita realmente que sua filha merece 100% de felicidade, e este rapaz também, você não deixaria este casamento. Nos seus negócios, eu não sei quem executou, mas nos seus negócios, eu tenho certeza, este homem não entraria para um negócio onde tem 50% de chance de perder. E por que aqui você permite? Isto não pode ficar impassível. É uma complacência. Essa pergunta, Rabino, diz o seguinte: quando uma mulher dá à luz a uma menina, ela fica com o dobro da impureza do que quando dá à luz a um menino? É verdade. Hoje não tem mais estas leis de pureza e impureza, mas o tempo de trazer a oferenda no templo para agradecer demorava mais, é verdade. O motivo eu não sei exatamente, eu deveria pesquisar. Uma pergunta genérica, mas que eu imagino que seja dúvida de muita gente. Não costumo ir ao Shabat, não coloco tefilim, não jejuo, mas me identifico com a filosofia judaica. Penso todos os dias em meu judaísmo, mas quero saber se sou menos judeu por isso. Olha bem, a resposta é boa, eu gostaria de ler este papel. Gostei muito desta pergunta. Eu responderia para esta pessoa o seguinte: se um amigo seu lhe estende a mão, ele diz que ele está com fome,
E você fala para ele, olha meu amigo, eu penso em você, tenho compaixão com você, eu vou refletir sobre essa situação, eu vou realmente tentar lhe ajudar. E você é uma pessoa que precisa de ajuda. E assim falou durante 2 horas. Mas não deu para ele o pãozinho que ele precisava. Não fez a mitzvah. Não fez a mitzvah. Isto é o motivo pelo qual nossos sábios dizem que na mitzvah de tzedakah, da caridade, não tem uma bracha. Para tudo tem uma bracha. Se coloca tefilim, faz uma bracha. Chega estaciona, aniar tefilim. Coloca talit, aniar tefilim. Se faz, tudo tem bracha. Eu vou dar uma moeda para um pobre, por que não faço a shekicham no estado de valor? Porque se o pobre precisa desta moeda agora, não tem tempo a perder, nem para uma bracha. Tem gente que começa a fazer a bracha, fecha os olhos, muita intenção. Outro morreu aqui. Você precisa dar a bênção, você precisa dar a moeda para ele quando ele precisa. Sua alma, ela precisa da mesma alimentação que o seu corpo. Aquele que me perguntou isto, eu lhe respondi. Sua alma precisa tratar com o seu corpo. Quando o seu corpo está com fome, você vai no restaurante, você vai na lanchonete, você pede para sua mãe lhe dar alguma comida. Você não faz intenções boas, você faz um ato. Quando alguém está doente, ele vai no médico. E você não só abençoa ele, eu vou pensar no seu caso, eu vou rezar por você. Não, tem que ir no médico, diz o judaísmo também. Pode rezar, claro, tem que rezar, mas tem que consultar um médico. Você precisa saber que a prática no judaísmo é algo importante. Assim como você trata seu corpo, tem que tratar sua alma. Ela precisa de um tefilim, ela precisa de uma matzá de vez em quando para comer, é beijar uma mezuzá. É um jejum uma vez por ano, mas precisa de vez em quando uma vela de Shabbat, um vinho do Kiddush. Isto é a resposta judaica. Nós tratamos a alma como o corpo. Rabino, se a contracepção não é permitida à luz da tradição ortodoxa, como... Judaica, desculpa. Ok. Eu repito literalmente as palavras do perguntador. Claro. Como compatibilizar com as dificuldades econômicas atuais que não permitem famílias grandes? A resposta para isto é simples. Uma dica judaica oriental, aliás, bem antiga, diz que cada filho vem com seu pão embaixo do braço. Não é possível que Deus mandasse um filho e não teria colocado também o caminho para este filho ter sustento, ter comida, ter uma vida digna. Seria injusto. E Deus é a justiça perfeita. O que acontece? Obviamente que temos regiões no país de pobreza onde que já afundou, não são mais casos normais, mas onde que realmente já é demais e não há possibilidades, é uma pobreza crônica que deve ser tratada de uma outra forma. E também o método não é distribuir anticoncepcionais, como se fez no Nordeste. O método são comidas alternativas, fazer fábricas, pensar o que pode fazer emprego para as pessoas. Isto lá. Não vamos usar paliativos, mais uma vez, como falamos antes. Eu repito mais uma vez que na Polônia havia uma cidade Helm, que era um tipo dos portugueses da Polônia. E lá, uma vez a ponte quebrou. Resolveram o que vão fazer, construir um hospital embaixo. Em vez de arrumar a ponte, e falar, quem cai pelo menos já tem um médico embaixo. Se temos um problema, e existe no Brasil miséria, e existe grande miséria, o método não é anticoncepcional, isto é um paliativo. Nós temos que ver como fazer comidas alternativas, uma distribuição correta, não falta comida, não falta alimentação, falta de distribuição justa. Isto é a solução. Agora, para a nossa comunidade, eu diria que a realidade, sem dúvida, é que, graças a Deus, com cada filho dá para sustentá-los. Uma vez uma mãe veio para mim e me disse, olha, Rabino, mais que 2 filhos não pode. Eu falei, por quê?
Porque o preço que está na faculdade agora, para pagar a faculdade e se formar e tudo isto, impossível, não vai dar. Falei, senhora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem lhe diz que seus filhos vão no Mackenzie ou na PUC? Talvez eles vão entrar na USP de graça. Um. Dois, quem diz que daqui 20 anos vai existir faculdade ainda? Alguns dizem que vai ser só na internet. Três, talvez seu filho vai, na verdade, ganhar uma bolsa, ele vai estudar no exterior. Quatro, quem diz que seu filho vai ser apenas um consumidor? Talvez ele será um produtor. Talvez seu filho vai ser milionário e ele vai sustentar todos os outros irmãos e os pais e os avós juntos. O que tipo de filosofia é isto? Impedir que venha filhos ao mundo porque quem sabe quanto vai custar o tailleur, aquele que vai ganhar daqui 20 anos. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Isto é cálculo de Deus. Um homem não pode mexer numa contabilidade que não é dele. Existe uma contabilidade divina sobre a qual nós não temos domínio. Rabino, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta que não está diretamente relacionada ao tema da noite, mas que é um tema que me preocupa muito. Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer essa pergunta. Como é que o senhor avalia a crescente tensão que há em Israel, na sociedade israelense, entre, de um lado, os chamados Hilonim, ou seja, os não religiosos, e de outro lado, os Haredim, os religiosos? Olha bem, eu acho isto um absurdo. Isto eu acho uma coisa absolutamente nociva, prejudicial. Eu diria que é o próprio apelido que se usou, a denominação de Hilonim, nem existe. Vou lhe explicar por quê. Em Israel, na sociedade, criou-se esta palavra contra a qual o Rebbe de Lubavitch lutou muitos e muitos anos, porque a palavra Hilonim não significa não religioso. A palavra Hiloni vem da palavra Chol. Chol significa profano, algo que não é sagrado. Não existe judeu no mundo que seja profano. Por pertencer ao povo do livro, por pertencer ao nosso povo, que é um povo que se dedica à espiritualidade, que lutou, que é um martírio, que trouxe o monoteísmo para o mundo, não existe judeu, pode ser o judeu mais afastado do mundo, que ele não é Hiloni, que ele não tem rol profano. Isso é a primeira coisa. Já essa determinação, essa denominação, essa separação é ruim. Tudo que é separação, como eu falei antes, é ruim. Eu lamento muito isto. Isto está sendo forjado, um pouco forçado, isso é devido a muitos partidos políticos que usam o judaísmo e a religião como uma barganha, que faz um efeito extremamente contrário. Tem muitas coisas que causam isto, e sem dúvida quem pode lutar contra isto? Com bastante avat Israel, amor para o próximo, como preconiza o Baal Shem Tov, que a gente festejou o Yutzai dele agora, Shavuot, faz 2 dias, que disse que tem que amar a cada um, recebê-lo com um rosto agradável, não diferenciar, e não... Sem dúvida que isto é a solução. Muito amor e menos separação. Obrigado. Uma pergunta voltando à questão da noite, namoro e lar. Já que não se deve ter sexo antes do casamento, a partir de que momento uma relação homem e mulher é considerada namoro? O perguntador vai até com mais detalhes. Ele pergunta se isso ocorre quando se pega na mão ou quando se dá um beijo. Olha bem, não vamos entrar agora em detalhes e que se chama namoro. Para nós, no judaísmo, a palavra também já é um pouco pejorativo, porque namoro parece algo que você tem uma namorada, depois mais uma, depois trocou essa. Não é bem assim que o judaísmo está vendo as coisas. O relacionamento rapaz-moça, ele existe em vista de um casamento. Senão não tem sentido. Senão é brincar. Isso é desrespeitar. Brincar significa desrespeitar. Ou senão uma aventura. Aventuras não é judaísmo. O relacionamento de um rapaz com uma moça que vão se conhecer é em vista que pode ser que não vai dar certo. Também o judaísmo reconhece que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas qualquer tipo de relacionamento é em vista de algo muito sério. Senão não tem sentido. Casamento não é algo que pode se brincar. Você não pode brincar com os sentimentos das pessoas, com as emoções. Você pode deixar marcas para o futuro. É algo muito sério.
E por isso o judaísmo leva isto a sério. Há uma pergunta, Rabino, que diz o seguinte: uma pessoa que cumpre a essência do judaísmo, que é amar o próximo como a si mesmo, mas não cumpre os rituais, é menos judeu do que outro que cumpre os rituais, mas não é ético? Olha bem. Alguém que cumpre os rituais e não é ético, não é religioso. E alguém que cumpre o amor ao próximo e não os rituais, também não é religioso. Os dois não são religiosos. Se alguém coloca tefilim todo dia e guarda o Shabbat, mas ele rouba nos negócios, ele não é religioso. Porque uma das afirmações da lei é de não roubar também. Pode ser que ele está no caminho para ser religioso. E pode ser que se não era religioso, ele seria muito pior também. Isso também é possível. Uma vez eu escutei um exemplo que o Rebbe disse, alguém que está vendo o outro sair do médico sobre muletas, este médico não serve. Mas ele não sabe que ele entrou lá paralítico. Só se ele sai com muletas, já é muito bom. Quer dizer, pode ser que a religião faz que esta pessoa não é pior do que ele deveria, mas ele não está perfeito. Falta perfeição. Alguém que não é honesto, que não é ético, falta perfeição. A mesma coisa, alguém que está fazendo o amor ao próximo de uma forma maravilhosa, é um bondoso, visita os doentes e ajuda as viúvas e os órfãos, excelente. Mas se não coloca tefilim, ou se ele não come a carne kasher, falta-lhe algo no seu relacionamento com Deus. Ele é judeu, ninguém vai tirar isso dele, ninguém pode tirar a condição do outro, mas não podemos falar que ele é um judeu que cumpre as mitzvot. O judaísmo foi dado, Jaime, em duas tábuas. A primeira, à direita, é o relacionamento entre o homem e Deus. A segunda, à esquerda, é o relacionamento entre o homem e seu semelhante. Aqui fala, na verdade, que tem um Deus apenas, não se ajoelharás, não terás estátuas. Aqui fala, não roubarás, não adulterarás. Judaísmo são essas duas direções, a vertical e a horizontal. Se falta uma delas, o judaísmo está ainda em falha. Mas ninguém está perfeito. É por isso que a gente tem uma vida de 120 anos para poder cada vez melhorar um pouco mais. Questão mulher e judaísmo. Qual é a sua opinião sobre as mulheres se manifestarem liturgicamente? Eu acho que, se eu entendi bem a pergunta aqui, obviamente, não é se a mulher deve rezar, se ela pode estar na galeria das mulheres para rezar. Isto, óbvio, isso sempre existiu dentro do judaísmo. A pergunta aqui é a respeito de uma mulher ser razan, colocar o talit, e conduzir a reza, uma coisa dessa. A mulher não precisa disto para chegar ao Criador. Ela tem uma linha muito mais direta. Isto é fake, é encenado, é tentar imitar o homem, que ela não precisa disto. E o judaísmo religioso não está a favor disto, porque a mulher tem uma linha direta com Deus e não precisa tentar imitar o homem e colocar tefilim. Não é necessário. Conforme uma outra pergunta aqui sobre poligamia. Na sua resposta sobre poligamia, o senhor disse que o homem mudou, então a lei mudou. Pergunta a pessoa, nada mudou então desde o Shulchan Aruch? Por exemplo, o progresso científico? Não haveria então a necessidade de uma revisão nas nossas leis? A pessoa não me entendeu bem. Eu disse que o homem mudou e não que a lei mudou. A lei não mudou. Se realmente havia uma mitzvah de ser bígamo ou polígamo e alguém veio e aboliu isto, é uma mudança no judaísmo. Isto permitiria também outras reformas que fazem outras correntes. Mas não foi o caso. Nunca houve no judaísmo uma mitzvah de casar com duas mulheres. Se não houve uma mudança da lei, o homem tem menos moral, por isso é bom que ele casa só com uma pessoa. A tecnologia avançou, não tem dúvida, a ciência avançou, mas o judaísmo ainda se adapta a tudo isto. Prova disto, que neste século XXI que já estamos, quase,
Iniciamos quase. Discutível. Depende do historiador. Neste término do século XX que nós estamos, com toda a tecnologia, todo o avanço fantástico desses últimos anos, sem dúvida nenhuma, o judaísmo está aqui na sua integridade e tem judeus observantes da lei, tradicionais, que são grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados, e vivem no século XX e aproveitam da tecnologia para usá-la dentro do judaísmo. E não há contradição nenhuma. Não há contradição. A lei de Deus se aplica em todas as épocas, em todos os lugares. Muito obrigado, Dr. Jaime. Um grande prazer realmente estar com você. E a gente agradece também a plateia de ter realmente se manifestado com tantas perguntas, tanto interesse. Eu queria agradecer ao Rabino Weitman, a presença de todos, e eu tenho certeza que o Rabino vai continuar nos acompanhando aqui na Hebraica, como ele faz há muitos anos. Já temos jovens casais aqui casando com alegria com o Rabino, e que ele continue. Aqui, Rabino, é aquela cidade da Polônia que o senhor falou, aqui fizeram uma ponte e infelizmente estragaram o rio embaixo para ninguém cair. Mas tem uma ponte que, atravessando, o Rabino está do outro lado da ponte, aberto para todos, para aprofundarem mais o que foi perguntado. Jaime? Eu queria só... Jaime tem uma lembrancinha para ele. Agradeço obrigado. Muito também o trabalho do Jaime. Não, eu, na verdade, queria repetir algumas coisas que eu disse no início. Primeiro, agradecer muito a presença de vocês e agradecer especialmente ao Rabino, porque eu acho que esse tipo de discussão e esse tipo de fórum são absolutamente fundamentais para a vida comunitária, porque oxigenam a vida comunitária, abrem canais de diálogo que, infelizmente, não existem na medida que eu, particularmente, humildemente, gostaria que existissem. Eu queria, sinceramente, agradecer ao Rabino por ter nos proporcionado essa oportunidade. Muito obrigado.